Você é bom em jogo de mira? Eu não aguentaria ser essa pedrinha. Você aguentaria? Que paciência. Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Vieira Mendonça, psicóloga e ministra das crianças e dos adolescentes da PIB de São Paulo. Você é muito bem-vindo ao Tem Gente Atrás de Nós. Toda terça-feira você encontra um vídeo de História Bíblica e de quinta um vídeo de aplicação prática para o vídeo de terça. Então já sabe, se inscreve no canal para não perder nada, ativa o sininho e fica por dentro de tudo. Vamos lá? Você sabe o que é paciência? Você tem paciência quando alguma coisa te perturba? Você sabia que é muito importante ter paciência na vida? Quer saber? Então vamos lá, porque todas as nossas respostas estão aqui. A história de hoje está em Jó, capítulos 1, 2, 38 a 42. Depois que Noé e sua família se estabeleceram na terra, eles tiveram filhos, que tiveram filhos, que tiveram filhos, e eles se espalharam por toda a terra. Passaram-se muitos e muitos anos, e no meio de todas aquelas pessoas havia um homem que era justo e bom, amava e temia a Deus, e queria fazer de tudo para agradar a ele. O nome dele era Jó. Ele tinha uma família linda, com 10 filhos. Viviam um na casa do outro, festejando, passando tempo junto. E Jó amava que seus filhos fossem assim, tão amigos. Ele se preocupava muito em saber que os filhos estavam agradando a Deus ou fazendo alguma coisa errada. Então, ele sempre oferecia um sacrifício ao Senhor, pedindo para Deus abençoar os filhos e, se eles tivessem feito alguma coisa errada, pedia perdão ao Senhor. Deus ficava muito feliz com esse cuidado de Jó. Ele sempre o abençoava. Um dia, vários anjos vieram à presença do Senhor. E entre eles, o inimigo de Deus veio no meio deles. E Deus perguntou a Satanás: De onde você vem? De dar umas voltas na terra. Tô vendo o que acontece por lá. Ah, e você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Ele teme a Deus e se mantém afastado do mal. Claro, Jó tem motivos para temer a Deus. O Senhor colocou um muro de proteção ao redor dele, da sua família, dos seus bens. O Senhor o abençoa em tudo o que faz. Você vê como ele é rico? Estende tua mão e toma tudo o que ele tem. E ele te amaldiçoará, você vai ver na sua cara. Pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não encoste um dedo nele, não o machuque. E assim Satanás saiu da presença do Senhor. E sabe o que começou a acontecer? Senhor Jó, os sabeus nos atacaram. Eles mataram todos os empregados e roubaram todos os seus jumentos e os seus bois. Enquanto esse empregado ainda estava falando, olha isso. Senhor Jó, um fogo caiu do céu e matou todas as suas ovelhas e todos os seus pastores. Só sobrou eu para vir aqui lhe contar. Gente, quando esse homem ainda estava falando, chegou um outro homem. Senhor Jó, os saqueadores caldeus roubaram todos os seus camelos agora e mataram todos os seus servos. Gente, e como se não bastasse, veio o último homem na mesma hora. Senhor Jó, seus filhos, eles estavam no banquete na casa do seu filho mais velho. Veio o vendaval fortíssimo do deserto e atingiu a casa de todos os lados. E a casa desabou. Atingiu todos os seus filhos. Senhor, eles estão mortos, todos. Então Jó rasgou as suas vestes, raspou a cabeça e se prostrou no chão. Ele estava muito triste, pôs o rosto no chão e adorou ao Senhor. E ele disse: cheguei sem nada da barriga da minha mãe, e eu irei embora quando morrer também sem nada. O Senhor me deu tudo o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Uau! E a Bíblia diz que em todas essas coisas Jó não pecou e não falou mal de Deus. Quando você tem um problema, como você reage? Eu às vezes fico bem brava e irritada. E você, Jó? Ele sabia que o Senhor é o Deus verdadeiro e que Ele permite algumas situações difíceis, mesmo quando a gente não consegue entender o porquê. Jó foi paciente, mesmo com tantos e tantos problemas.
E enquanto tudo isso acontecia com Jó, mais uma vez os anjos foram à presença do Senhor. E quem estava lá no meio deles? Ele mesmo, Satanás, o inimigo de Deus. E adivinha para que ele estava lá? Para reconhecer finalmente que Jó não tinha falado mal de Deus? Nada disso. Satanás foi de novo à presença de Deus para acusar Jó. Ele disse que Jó só não tinha falado mal de Deus porque ele tinha boa saúde. Deus ouviu aquilo e então respondeu: Tá bem, Satanás. Faça o que quiser com Jó, mas não tire a vida dele. Então o corpo de Jó se encheu de feridas, da cabeça aos pés. Eram feridas que doíam muito e Jó não aguentava de tanta dor. A Bíblia diz que era tanta ferida, tanto machucado que cheirava até mal. Ai meu Deus, era muito horror. A esposa de Jó não aguentava ver tanto sofrimento. Não aguento você ser tão bonzinho desse jeito, Jó. Você tem que falar mal de Deus logo e morre de uma vez. Jó ficou muito triste por a esposa falar desse jeito. Ele sabia que Deus pode dar o sofrimento também pra gente, mas a esposa ainda não entendia. E sabe? Jó não falou mal de Deus. E então quem chegou para ajudar agora foram os amigos de Jó. Quando viram Jó pela primeira vez daquele jeito tão triste, a Bíblia diz que eles choraram por 7 dias sem falar nada, porque eles não aguentavam ver como o amigo estava tão mal e cheio de feridas. E os amigos ficaram ali com Jó e começaram muito bem, porque amigos que são amigos de verdade fazem isso. Quando alguém está triste, eles ficam do lado, consolam, esperam, tentam entender por que a pessoa está assim e fazem com que ela tente melhorar. Quando um amigo está perto de você, como você age? Você fica perto dele, tenta ouvir, tenta animar ele um pouco, tenta ou chorar. Às vezes a pessoa precisa que você entenda a dor dela também. Os amigos de Jó então começaram bem, mas com o tempo eles esqueceram do quanto Jó era bom com as pessoas, com Deus, quanto ele fazia as coisas direito, e começaram a achar que ele estava doente desse jeito porque ele tinha feito alguma coisa errada e Deus estava castigando, e começaram a falar isso para Jó. Jó, você tá com pecado, você tá fazendo coisa errada e por isso Deus tá te castigando. Mas Jó era amigo de Deus e ele sabia que não era perfeito. Quando ele fazia uma coisa errada, ele pedia perdão para o Senhor. Mas dessa vez ele realmente pensava. Ele não tinha feito algo errado para merecer esse tipo de castigo. Não era pecado. Ele, sendo amigo de Deus, sabia que às vezes Deus permite algumas coisas difíceis para que a gente possa aprender alguma coisa. Por isso Jó escolheu ser paciente, para aprender tudo o que Deus poderia ensinar. Só consegue aprender algo realmente importante quem consegue ser paciente. Você consegue ser paciente? Numa tarefa difícil, num problema de saúde, numa bronca que sua mãe te dá? Você consegue aprender o que Deus quer te ensinar através dos problemas da vida? Jó juntava todas as forças para ser paciente, porque não era fácil. Ele estava sozinho, todos os filhos dele tinham morrido, ele tinha perdido todos os bens. A esposa não entendia esse sofrimento dele, os amigos achavam que ele estava fazendo coisa errada, e ele pediu para Deus com todo respeito: Senhor, por que está acontecendo tudo isso? O que eu fiz para você? Por que a sua mão pesa sobre mim? Ele queria tanto que Deus o respondesse, mas só havia silêncio. E um dia, de tanto que ele tentou entender tudo isso que acontecia, doía tanto, que ele parou de falar. Mais um dia, num redemoinho, Deus respondeu Jó. E agora, será que é a hora que Deus vai explicar tudo, finalmente? Por que Jó estava passando por tudo aquilo? Não, gente, não foi assim que aconteceu. Jó queria muito a resposta de Deus e Deus respondeu Jó. Mas foi muito diferente do que ele achou que seria. Jó, onde você estava quando lancei os alicerces do mundo? Quem estabeleceu os limites do mar? Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse? Quem definiu o caminho dos relâmpagos? É por ordem sua que a águia faz ninho lá no alto? Você é tão forte quanto Deus? Uau! Então Jó respondeu ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa mesmo. Nenhum dos teus planos pode dar errado. O Senhor realmente é muito grande e sabe de todas as coisas. E eu não sei nada. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus olhos. Depois disso, Deus falou para os amigos de Jó pedirem perdão para Jó e falou para Jó orar pelo perdão dos amigos.
Jó orou e Deus ouviu a oração de Jó. Enquanto Jó orava, Deus devolveu toda a saúde de Jó e muito mais. Deus devolveu o dobro de tudo que ele tinha. Seus irmãos, irmãs, amigos de antes vieram trazendo presentes e consolaram ele por tudo que ele havia passado. E ele passou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Gente, se você está curtindo o que Deus fez na vida de Jó, deixa seu like aí, porque isso ajuda muita gente aqui no canal. Contamos com vocês e podemos contar muitas histórias mais. Gente, Deus continuou fazendo ainda mais por Jó. Deus deu mais 10 filhos para Jó. De novo, Deus abençoou Jó mais na segunda parte da sua vida do que na primeira. E ele ainda viveu 140 anos. A Bíblia diz que ele viu 4 gerações ainda de filhos e netos. Quando a gente conhece e confia o nosso Deus, a gente sabe que ele está cuidando da gente mesmo em situações difíceis. Tem gente que não entende a paciência, mas aqueles que conhecem o Deus de amor vivem com ela. Você vai ser paciente a próxima vez que você tiver um problema? É isso, gente. Se você gostou dessa história e sabe que seus amigos vão gostar, também compartilha com eles, que isso vai ser muito importante. E lembre, quinta-feira a gente está te esperando para a aplicação prática da história de hoje. Até lá!